Eu sou a doutora Isabel Romani, estou apresentando o programa Saúde em Foco, que eu trago entrevistadores para promover conhecimento sobre saúde e bem-estar. Oi pessoal, eu sou a doutora Isabel Romani, estamos com mais um Saúde em Foco. Hoje nós estamos num ambiente diferente aqui, com a doutora Nayara, dona da clínica CSI. Muito obrigada, Nayara, pelo convite, por ter aceito o meu convite para a entrevista. E ela vai apresentar um pouquinho da clínica pra gente. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a Isa pela oportunidade, pelo convite. É sempre muito bom a gente estar podendo participar e falar um pouquinho, né? Trazer para a nossa população de Mococa um pouquinho o que a gente faz na área da saúde. Resumidamente, a CSI é uma clínica de saúde integral ao idoso. Aqui nós temos uma equipe toda voltada para atendimento em idoso. Além disso, nós temos aqui a nossa clínica de vacina, CSI. Nosso intuito aqui é a prevenção. Então, é a promoção de saúde, a qualidade de vida, a longevidade saudável. Para a gente ofertar isso para a população aqui de Mococa e região, eu atuo na área da geriatria como geriatra. Eu tenho outros profissionais que fazem parte aqui também da clínica, que atuam da mesma maneira, agregando na atuação para com o nosso público-alvo, que é o idoso. Só que nós temos também outros profissionais que atuam na pediatria, como desde a faixa etária da infância até a faixa etária do adulto idoso. Então aqui, para vocês entenderem um pouquinho, eu atendo a partir dos 40 anos na área da geriatria. Nós temos a doutora Heloísa, que é pediatra, que atende aqui conosco também. Eu e a Elo, juntas, somos sócias da clínica de vacinas, que a gente tem aqui com a gente. Além disso, a gente tem a doutora Luana Andrade, que é cardiologista. E, além disso, nós temos uma equipe de multiprofissionais que atuam junto conosco. Então, aqui nós temos neuropsicopedagoga, que é a Jéssica, que atua bastante em estímulo cognitivo, pacientes com comprometimento de memória. Nós temos também a nutricionista, a Aline, que está focada muito em questão de emagrecimento, também de tratamento de sarcopenia de idoso. Depois a gente também vai conversar um pouquinho, né? Eu tenho duas fisioterapeutas, a Isa, a Isabela e a Ana Cristina, que atuam também em todas as faixas etárias, mas com foco mesmo em pacientes acima de 40 anos, desde reabilitação, tratamento, fratura de fêmur, tratamento de paciente com sarcopenia. Então tem todo um tratamento bacana voltado para isso. Nós vamos começar agora em setembro também. A gente tem o Dr. Erval Andrade, que é marido da doutora Luana. Ele está com foco em emagrecimento, que ele está fazendo nutrologia. Então nós temos aqui para ofertar também. Além dos profissionais que eu citei, eu tenho alguns outros também que fazem um tratamento bem bacana, ofertando para a gente alguns exames que são muito importantes na área da geriatria, da cardiologia como um todo. Então aqui a gente tem também o Dr. Marcelo Rado, que é um cardiologista, que ele faz ecocardiograma. Nós temos também o Dr. Juliano, que é neurologista. Ele faz exame de eletroneuromiografia. Isso é uma coisa que a gente não tinha aqui na cidade, a gente tinha que encaminhar. Então a gente está trazendo também esses profissionais para a gente ofertar para o nosso paciente conseguir não ter que ir tão longe para Ribeirão e outras cidades, para a gente conseguir segurar aqui em Mococa. Além disso, eu tenho também a psicóloga Ana Lígia, que ela é de Tambaú, que ela vem aqui também fazer terapia com os pacientes que necessitam. Hoje em dia a gente sabe o tanto que a depressão, a ansiedade está tão prevalente nessa faixa etária, então ela faz um tratamento muito bacana. E além disso, nós temos também um neurocirurgião, o Dr. Luiz, que ele é da Santa Casa, de Ribeirão Preto. Ele já começou a atuar aqui. Foi feita até uma entrevista que ele fez uma cirurgia, trouxe a cirurgia aqui para Santa Casa. Ele está revolucionando essa parte da neurocirurgia aqui. Bem legal. É bem bacana e minimamente invasivo, né? Com uma recuperação bem melhor para todos os pacientes. Ele atua aqui com a gente, atendendo aqui na nossa clínica. Pessoal, vocês viram que a clínica aqui é bem mesmo integrada, tem bastante profissionais, uma multiprofissional. E agora nós vamos fazer uma entrevista com a Nayara para entender um pouco mais do mundo da geriatria especificamente. Vamos lá.
Pessoal, então, vocês fizeram um tour aí pela clínica e agora nós vamos conversar um pouquinho mais com a Nayara, geriatra. Nayara, eu gostaria de falar um pouquinho da sua formação, por que você escolheu a geriatria, explica um pouquinho pra gente. Claro, explico sim, Isa. Primeiro que eu fiz medicina na UNAERP, na Universidade de Ribeirão Preto, e depois dali eu fiquei aquela dúvida, né? Você já passou por isso, né? Que área que nós vamos seguir, né? E uma área que me encantou bastante foi a questão da prevenção e promoção de saúde. Foi quando eu fiz minha residência médica em medicina de família e comunidade em Ribeirão Preto, no HC. Então, minha residência, minha base de formação é isso. Então, você vai ver que, pelo menos os meus pacientes, todo mundo que passa aqui, vê a importância de eu abordar a prevenção. Então, assim, a longevidade saudável. Então, isso é foco principal dos meus atendimentos, das minhas condutas. Então, eu fiz a residência em medicina de família. Depois eu fiz a especialização em geriatria no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E agora, recentemente, eu finalizei também uma nova especialização em cuidados paliativos, lá no Hospital Sírio-Libanês também. Então, aqui eu atuo como um todo. Então, assim, a minha formação me deu uma base bem bacana e eu acabei trazendo esses cuidados paliativos que a gente vê na geriatria, a importância, né, de toda essa abordagem que tem, a visão de cuidados paliativos. E aí eu consigo atender de uma maneira global, assim, os meus pacientes. Que assim, a geriatria fala a partir dos 50, 60. Aqui eu começo a partir dos 40 anos. Então, pessoal, o pessoal fala que a geriatria já é mais, né? E atualmente já tá essa mudança. Eu ia até comentar isso, você já até falou. Quanto antes a gente começar a prevenir, porque o médico geriatra, ele vai cuidar de você como um todo. Exatamente. Então vai ver seus medicamentos, às vezes a parte da academia, suplementação, não sei o quê. Então, quanto antes a gente começar a tratar, né? Com eles, melhor vai ser a nossa velhice. Exatamente. Né? O foco é esse, Isa. A geriatria, a gente vê o idoso como um todo, tá? Então, na questão, principalmente de prevenção e promoção de saúde, qualidade de vida, evitar complicações, a medicação polifarmácia. Então, o intuito é fazer com que a gente faça um planejamento de uma longevidade saudável e com qualidade de vida. A gente vê a população... os estudos mostram que a população, o envelhecimento está muito grande. Então, em 2035, a nossa pirâmide etária está ao contrário, né? Então, antes era assim, agora está assim. Então, a quantidade de idosos acima de 80 anos tem, cada ano, aumentado muito. Só que é o que eu pergunto para os meus pacientes. Você quer chegar com 80, 90 anos com qualidade de vida? Ou você quer chegar com 80, 90 anos, já com quadro cognitivo, já com pacientes muito acamados, pacientes com muita síndrome de fragilidade. Então, a geriatria traz isso, essa visão da prevenção, como um todo, evitar tratamento medicamentoso, mas também indicar, quando necessário, a atividade física, que é a base fundamental, músculo, né? Eu ia falar isso. A única coisa que a gente sabe é perder. Para prevenção. Então, o principal, acho que seria a atividade física, um dos pilares. Quantas vezes na semana para a pessoa? O que a gente normalmente preconiza, a gente sempre orienta aquela atividade física resistida, que seria a musculação, para ganho de massa muscular, para ganho de músculo, e também alongamento para as articulações associado a uma atividade aeróbica. Então, a gente fala hoje o cardio, né? Então, assim, essa associação. Hoje em dia é no mínimo 3 vezes na semana de moderada intensidade. Então, assim, no mínimo, a gente fala de meia hora a 60 minutos e sempre mesclando essas atividades físicas. Claro que o ideal seria todo dia. A gente sabe que a rotina não é fácil, até pra nós, né? Quanto mais conseguir fazer, melhor. Melhor. Mas eu tenho muitos pacientes, até lá no consultório, que fazem uma caminhada. Caminhada leve, às vezes eu falo, não é suficiente. Não é. Porque a musculação, pelo menos 3 vezes a semana que você falou, vai fortalecer. A caminhada é bom até pra cabeça, né? Ver a natureza, conversar às vezes com o parceiro, mas a musculação pra realmente criar músculo, né? Porque assim, a gente precisa também de uma resistência no corpo, até pro coração, pra nossa resistência cardiovascular. A caminhada leve não traz isso. Então eu falo, não adianta passear. A gente tem que ter aquela fadiga. Sabe quando a gente tá caminhando? Uma suadinha. Isso, a frequência que sente o coração acelerar um pouquinho. Isso. Então assim,
Que aí você e sim. isso é uma atividade moderada. Então, os estudos falam, né, as diretrizes, que a gente tem que ter uma atividade física moderada em intensidade. O passeio ali no quarteirãozinho, conversando, isso é hobby, né? Isso também é socialização, é estímulo cognitivo. Mas não entra como atividade física. Não entra como que a gente E alimentação, preconiza. alguma outra atividade, alguma outra indicação para prevenção? Alimentação sempre balanceada, saudável. Então a gente sempre preconiza diminuição de carboidratos complexos. Então evitar muita farinha branca, muito açúcares, né? Pelo fato de aumentar a resistência insulínica, pelo fato de aumentar o colesterol, pelo fato também de inflamar o nosso corpo e aumentar o risco cardiovascular. Então a gente preconiza isso. Diminuição de ingesta de sal. Porque principalmente para paciente que é hipertenso, doença renal crônica, paciente que tem alguma insuficiência cardíaca. Então, a gente preconiza, a gente fala, né? Sabe aquele sachêzinho pequenininho? Teria que ser um no máximo por dia. Sei que é difícil de dosar, mas pra gente ter uma noção do tanto que tem que ser pouco a ingesta de sal. Água, ingesta hídrica, isso é... Os idosos esquecem muito. Fundamental. Não tomam. Então, assim, a base é essa. E aí, alimentação? Carne, proteína, para ter músculo, para ter vitaminas, vitamina B12, então isso é importante. Legumes, frutas, alimentos ricos em fibra. Mais natural, isso, né? porque o tentar intestino evitar funciona. Né? Esse é o processado. Claro que de Pizza, vez em quando a gente é ser pizza, humano, o né? hambúrguer, os fritos, né? Produtos enlatados. Tentar evitar o máximo. Tudo que vem em lata de supermercado, tudo isso tem muito conservante, não é nada natural, muitos embutidos, álcool. É algo que inflama. Então a gente tem até a quantidade de álcool que chega a ser, vamos dizer assim, saudável, né? Que a gente orienta para o paciente uma taça de vinho tinto seco, 2 no máximo para homem, 1 para mulher. Não é uma taça, né? Vê aqueles vídeos de taça gigante, é a taça normal. Então assim, isso tudo faz parte de uma base de um envelhecimento saudável. Então, alimentação balanceada e saudável, atividade física, estímulos cognitivos, socialização, estímulo cognitivo, estar com mais gente. Então assim, estar em família, ter uma atividade fora de casa. Exatamente. Fazer leitura, palavra cruzada, oficinas de memória, isso tudo pra gente estar processando é super importante. Além disso, evitar entrar. Desculpa te cortar. Se for para um jogo que eu peço para meus pacientes baixar, que chama Cérebro Ativo, que é para estímulo, olha aí, pessoal, que tudo dica bem. Interessante. Só que se for para aquela alienação de TikTok, tempo. Com certeza. Né? Porque às igual vezes... criança, pouco. Não, né? Os idosos hoje em dia estão mais viciados que as crianças. Porque o pai fica ainda em cima, o idoso fica em casa e não tem ninguém que fica podando ali. Exato. Né? Eles acham que, por exemplo, o meu idoso está em casa assistindo TV, tá tendo estímulo. Não tem estímulo nenhum. Então, como que chama o aplicativo? Cérebro Ativo. Olha aí. Então, é grátis? É grátis. Só baixar, gente, e tem vários joguinhos bacanas para idoso. Que aí é super importante. Você tá ali, né? Estimulando a mente. Exatamente. Né? Interessante. Então eu gostaria de saber o que mais vem no consultório. Assim, parte de demência, Alzheimer. O que você costuma mais cuidar dessa parte? Isa, pensando no envelhecimento como um todo, né? Vamos pôr assim, 85% dos meus pacientes que me procuram é para questões cognitivas. E são pacientes com quadros demenciais, né? Se a gente fala demência, é uma síndrome, uma doença neurodegenerativa, existem várias, né? E aí, claro que de acordo com cada paciente a gente vai abordar, dar o diagnóstico e dar a conduta. Só que 85% é queixa cognitiva, é perda de funcionalidade, é iniciando um quadro demencial. E a gente viu que, graças a Deus, né, passamos pela fase da pandemia, mas a fase da pandemia foi algo muito importante para a piora desses pacientes, mas também a família observar essas alterações, essas perdas. Ficar mais tempo com eles. Isso. Então, o isolamento social, a gente ficou, né, muito restrito, fez que algumas famílias que trabalhassem em home office ficassem mais próximas dos seus entes queridos acima de 60, 70, 80 anos. E por estarem mais próximos e conviverem diariamente, começaram a perceber olha, nossa, mas a higiene está prejudicada, ele não era assim. Ele tá esquecido, ele tá muito repetitivo, ele não tá lembrando de tomar os remédios, ele tá com uma alteração de sono, ou principalmente, que a gente vê muito também, pacientes com quadro de depressão, quadro de ansiedade.
que isso acaba acarretando piora na questão cognitiva. Então foi um momento bem difícil, né, para todos nós, mas pensando por um lado positivo, trouxe famílias a perceberem as alterações um pouco antes. Porque o que a gente vê é quando a conscientização da população, né, a cultura nossa, a base nossa não é prevenção, é tratar. Depois, para eles entenderem melhor. Então, assim, a prevenção, o que é? A gente fazer as coisas tudo antes, né? Para não ter a doença. Exatamente. Então, o brasileiro, ele vai procurar o médico quando já tem a doença. Exatamente. Então, por isso que ela bate tanto na prevenção. Exatamente. Que a gente começar uma vida saudável, atividade física, tudo para evitar essa doença, exatamente, né? E assim, em todos os aspectos. Não, lógico que o quadro demencial, as síndromes demenciais, é o que eu mais tenho em consulta, tá? Mas abaixo disso, depressão, paciente com transtorno de ansiedade generalizada, pacientes com transtornos de comportamental, sintomas psicóticos secundário ao quadro demencial, paciente com sarcopenia, o idoso. O que é sarcopenia? Aquele paciente completamente desnutrido, sem massa muscular. Então a gente conversou um pouquinho na outra entrevista que você fez a importância de atividade física, de manter uma massa muscular bacana. Então a gente tem muito isso, além de pacientes diabéticos, obesos, hipertensos, porque o que mais a gente tem doença crônica hoje em dia, né? Acima dos 40, 50 anos é pressão alta e diabetes, e são as que mais matam. E a obesidade, né? Associada a essas duas. E são silenciosas, né? Isso que é difícil. Mas assim, aqui é muito engraçado, Isa. Os filhos, os sobrinhos, os cuidadores acabam trazendo seus idosos acima de 80, 90 anos. Aí eles vêm. E aí eles vêm. Exatamente. Aí eles entendem a importância da prevenção, da gente fazer um planejamento de longevidade saudável, de ver vitaminas, ver questões orgânicas. E eles acabam começando a acompanhar comigo também. Porque eles não querem chegar igual chegou um ente querido que muitas vezes não tinha o tratamento que tem atualmente. Exatamente. Né? Exatamente. Porque era uma outra época, enfim. E falando um pouquinho de ansiedade e depressão no idoso, quais os sinais que as famílias devem observar, o que foge um pouco da média? Porque eu vejo o idoso, ele é um pouco, ele gosta de ver às vezes coisa trágica, né? Então assim, adora falar de morte, então eu sempre falo para eles tentar poupar um pouco isso, evitar um pouco isso, que mexe muito com eles. Então, o que seria o habitual e o que seria um pouco a parte já que a família já tem que ficar de olho aí, que está fugindo do habitual? A sua pergunta é fantástica. Uma, porque a gente tem o hábito de pensar, depressão é chorar, né? Tá chorando muito, tá depressivo. E no idoso, os sinais clínicos não são tão visíveis como quando a gente é mais novo, quando é 20, 30, 40 anos. Então ele começa a ter sinais clínicos e sintomas que nos direcionam a um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor ou uma depressão, uma ansiedade. Por exemplo, perda de apetite. Ele para de se alimentar. Olha só. Alteração de sono. Paciente, principalmente com transtorno de ansiedade importante, não dorme direito. Então tem alteração de sono REM. Paciente começa a se isolar. Então, isolamento social, além de ser um sinal clínico de uma possível depressão, é também um fator de risco para desenvolver uma depressão. Então, quanto mais sozinho você fica, sem socialização, sem estímulo, mais aumenta o risco de você ter uma depressão. E se você tem uma depressão, é um sinal clínico de que alguma coisa... Nossa, sempre foi ativo, gostava de estar nas reuniões de família, gostava de ir nas festinhas, não quer mais em nada. Muito cansado, só tem vontade de ficar quieto, vontade de dormir, lógico que a gente tem que ver questões orgânicas associadas, deficiências de vitaminas e tudo mais, mas o padrão deles não é choro, é apatia. Então, perder vontade de fazer aquilo que era o habitual e que era rotina. Então, isso é uma coisa que tem que acender uma luzinha no familiar, perda de autocuidado. Então, uma senhorinha que gostava de arrumar o cabelo, de se maquiar, e começa a higiene inadequada, não começa a se vestir direito. Então, tudo isso são sinais clínicos de depressão. De ansiedade, está muito associado à insônia, é um dos principais fatores de transtorno de ansiedade. O paciente também perceber déficit de atenção, começa a achar que está com comprometimento de memória, porque está muito repetitiva, mas porque na verdade tem uma ansiedade tão importante que não consegue focar, não consegue concentrar. Isso, consequentemente, vai piorar um pouquinho a cognição. Olha que interessante. Você vê, se pensar que um idoso pode estar com
falta de apetite e ser uma parte psicológica, né? A gente acha que é só, tem que comer. Então é importante a família ter essa sensibilidade, né? Que o idoso muitas vezes não fala, é igual uma criança, ele não fala o que ele tá sentindo, ele vai só ficando quietinho. E aí a família, o quanto antes a família perceber e começar o tratamento é bem mais fácil, né? Com certeza, porque se a gente vê, por exemplo, crise de ansiedade pode se confundir a, por exemplo, um infarto, tá tendo uma crise de pânico, então dá aquela sensação de agonia, de aperto, aí que tem aquela coisa ruim que o paciente depois começa a chorar. Então isso são coisas que a gente precisa entender até pra gente descartar a questão cardíaca ou se é uma questão ansiosa. Então, a família perceber essas mudanças é importante. Por isso a importância da família estar mais presente. Então, a pandemia trouxe esse lado positivo aí pra gente. E a gente estava conversando aqui, a Nayara, ela tem uma clínica especialista em idosos, e ela estava falando que eles estimulam muito. Então, até a família, né? No final de semana, ter esse contato. Exatamente. E eles têm várias atividades, né? Isso, sobre exatamente. O estímulo. Fala um pouquinho pra gente sobre a clínica. Quando eu comecei a atuar na geriatria, e aqui eu tenho toda uma equipe multidisciplinar, a gente vê a importância de ter um atendimento global. Não adianta, eu por si só como médica, eu não vou conseguir o que se eu não tiver uma família, uma equipe multidisciplinar, eu não consigo chegar naquilo que eu preciso para o meu idoso ficar bem. Então, eu preciso que ele faça atividade física. Se eu não tiver um fisioterapeuta, eu não vou conseguir. Então, eu preciso suplementar. Para mim suplementar, eu preciso da família poder fazer em casa para dar o suplemento para ele. Então, tem a nutricionista, então tem toda uma equipe multidisciplinar que eu preciso. Então, a família também é super importante, assim como a equipe multidisciplinar. Então, com esse intuito, eu trabalhando, eu vendo essa necessidade, veio a ideia de eu montar o meu residencial CSI. O que é o residencial? É uma ILPI, hoje em dia, né? Que é os asilos, a gente não fala mais asilo. É Instituição de Longa Permanência para Idosos. Então lá tem moradia, então os idosos residem, moram 24 horas. E tem também o centro-dia, que a gente fala day use. É muito legal. É muito bonitinho, assim. Eu não sei se o pessoal não conhece, depois eu passo as redes. Não conhece muito. E tem, assim... Eu acho que em Mococa é o único que tem. Que eu conheço. Que passa o dia. Porque a pessoa pode continuar na sua casa, muitos não querem sair, né? Exatamente. E às vezes é um casal. Então vai lá, passa o dia, faz todas as atividades, socialização com os outros idosos e tal, e vai dormir na sua casa, né? Não, e tanto de paciente meu que, por exemplo, tá iniciando um quadro depressivo, iniciando um quadro ansioso, legal. Começa a participar do centro-dia, você não precisa nem iniciar remédio. Então, assim, tem socialização, porque é diferente estar com o idoso, a gente não tem o mesmo entendimento para conversar com eles, a nossa vida é muito corrida. Então, é bacana que lá eles trocam experiências, eles conversam, eles estimulam. Fala que tem uma equipe multiprofissional, tem a neuropsicopedagoga, oficina de memória, tem fisioterapeuta, tem educador físico, aula de culinária, tem ortoterapia, tem musicoterapia. Então, assim, é um cronograma semanal, que aí cada horário tem as atividades, tudo certinho, tem refeição inclusa, e tudo balanceado. Por exemplo, 3 vezes na semana, pode. 2 vezes na semana? Quantas vezes quiser. Eu tenho idoso que vai todo dia, até de final de semana. Também tem? Tem idoso que vai de segunda a sexta, tem idoso que vai todo dia, tem idoso que vai 3 vezes na semana, ou períodos, ou só à tarde, porque aí de manhã tem alguma outra atividade que aí complementa. Mas a gente consegue se adequar à rotina da família e do idoso. Por exemplo, tem algumas famílias que não conseguem levar, buscar, e a gente oferta transporte, porque é difícil também, né? A vida é corrida. Então, assim, vai muito do que a família e o idoso precisa. Então, isso é bacana porque a gente consegue orientar, mas assim, é um tratamento, é uma coisa muito que faz total diferença. Como eu tô no dia a dia e eu vejo a melhora deles, é algo bem interessante. Muito legal. Depois você vai lá conhecer. E eu achei incrível a gente já sabia, né, acho que a maioria já sabe dessa longa permanência e tudo mais, mas o day use aí é uma inovação para o Mococa, realmente. E a Mococa é conhecida como cidade sendo de idoso. Então, assim, muitos idosos têm, muitos ficam em casa isolados, então sabendo que tem essa possibilidade, que seja às vezes 1, 2 vezes na semana, já vai fazer diferença total para eles. Com certeza. Né? Pessoal, a entrevista tá muito incrível.